Rafael Nascimento, liderança do ILUP, nosso coordenador da área de propriedade intelectual aqui. Obrigado pela presença no Papo com Propriedade, o podcast sobre PI. Ô Leandro, é muito bom estar aqui de volta, né? Mais uma vez aí a gente falando sobre propriedade intelectual e aguçando as mentes de quem nos ouve e nos assiste. Muito bem. Rafa, a gente está numa série agora discutindo os agentes da propriedade intelectual. Já falamos sobre o GNPI, já falamos sobre escritórios e agora vamos falar sobre NITs. Muita gente da área de PI sabe o que é NIT, entende bem, mas quem não trabalha nessa área, você fala o termo NIT, a pessoa fala, o que é isso? Não entendi, é nada. Explica para nós, o que é o NIT? Leandro, foram 5 anos de engenharia em uma instituição de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. E eu lá sabia o que era NIT. Eu fui conhecer NIT realmente quando eu me interessei e fui estudar sobre propriedade intelectual. E aí a gente vê que o núcleo de inovação tecnológica, que ele é um ator fundamental numa instituição de pesquisa. É ele que faz ali, vamos dizer assim, o meio de campo entre o que é desenvolvido e o que é entregue para a sociedade. Olha que bacana. É até um termo bonito, né? A gente chama de transbordamento tecnológico, mas é ali a organização interna de uma instituição, geralmente pública, tem privada também, mas é ele que vai fazer essa gestão da propriedade intelectual, é ele que vai proporcionar essa discussão de inovação. Então, o NIT, ele é hoje um ator vinculado a uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, responsável por promover a inovação e a gestão da propriedade intelectual. Se a gente for pensar, então, basicamente, parte significativa das pessoas docentes, né, da comunidade de uma universidade, de um centro de pesquisa, né, etc., é gente que tem muita capacidade de criar coisas, desenvolver novas tecnologias, novos processos, novas inteligências, que, se forem para o mercado, vão, de fato, desembolar em coisas positivas para a sociedade como um todo. O NIT seria essa figura que apoiaria essa sociedade acadêmica, essa equipe de acadêmicos, de técnicos, a tirar, digamos, da cabeça a ideia e, de fato, transformar isso em um invento, em um projeto, em alguma coisa palpável, certo? É por aí. Vamos dizer que o NIT ele está para a instituição de ciência, assim como os escritórios especialistas de propriedade intelectual estão para empresas. Só que o NIT ainda tem uma função que é conectar agentes externos com o que está sendo desenvolvido. O NIT é o fomentador. Então o NIT é quem vai criar aquele ambiente dentro da academia para falar assim, olha, você é aluno, você é professor, pesquisador. Você desenvolveu algo interessante no seu laboratório? Nos conte. Porque esse invento, ele pode virar uma propriedade da instituição, ele pode se transformar posteriormente em algo comercializado para alguém explorar, ou ele pode simplesmente apoiar quem desenvolveu na construção do que a gente chama de spin-off acadêmica. São empresas oriundas da universidade, oriundas ali de uma bancada de pesquisa ou de algum projeto de pesquisa, aonde esse NIT auxiliou o licenciamento dessa tecnologia para ser explorada pelas pessoas que desenvolveram. Então tem que passar pelo NIT. Você até em outro episódio do podcast comentou dessa conexão, dessa tríplice conexão entre governo, a iniciativa privada e, digamos, esses núcleos de inteligência, né, de inovação. Em que lugar, assim, de que forma o NIT consegue impactar, não só na perspectiva prática do dia a dia, né, nessas conexões, por exemplo, entre o conhecedor, né, a pessoa técnica que tem o conteúdo, e o mercado, uma empresa, etc., mas como é que ele consegue fomentar até estrategicamente, digamos assim, o desenvolvimento da política de inovação e de desenvolvimento de propriedade intelectual nacional? Muito bem, Leandro. Agora você tocou fundo aí num assunto que é de extrema importância, que é a política pública de inovação, né, e a política de propriedade intelectual
que, ao meu ver, pode ser a opinião do Rafael, a opinião de quem nos assiste, né, quem nos ouve, mas, ao meu ver, elas se conectam demais. Então, ao mesmo tempo que você tem ali, né, a lei de inovação instituindo os NITs, definitivamente, ali no início dos anos 2000, não que os NITs não existiam, eles não eram institucionalizados e legalizados, assim, poder de lei, mas, e depois vem ali as modificações dessa legislação, e aí você tem dentro dessa legislação o impulsionamento do relacionamento universidade-empresa. E o que diz isso? A empresa, ela é preocupada na operação. A empresa tem pesquisa e desenvolvimento? Tem. Mas quem pode acelerar a pesquisa e desenvolvimento de uma empresa? Quem trabalha com tecnologia. As instituições. Então o governo, como essa peça na tríplice aí, por meio das políticas públicas, tanto da inovação, que permite essa comunicação, o uso dos laboratórios em conjunto, a questão de apoio financeiro de pesquisas, de co-desenvolvimento, isso tudo está lá no Marco Legal de Inovação. Também usufruem da questão da política de propriedade, porque na política de propriedade intelectual, ali vai falar sobre os prazos, a entrada, o protocolo, como que isso vai acontecer. Então, se eu estou co-desenvolvendo com você, eu vou ter direitos, você vai ter direitos, nós vamos estar respaldados legalmente, tanto incentivados pela lei de inovação, respaldados pela lei de propriedade industrial, né? Aqui no Brasil a gente tem propriedade industrial, lei de cultivar, registro de software, vem desmembrando ali a propriedade intelectual, e vamos trabalhar em conjunto em cima de uma diretriz institucional, que cada instituição tem a sua política de inovação e de parceria. Então, olha como que é importante a participação do governo. Porque quando eu fomento essa junção, eu estou promovendo desenvolvimento tecnológico local. Eu estou promovendo que empresas se instalem ao redor daquela comunidade acadêmica, que é o que aconteceu e acontece nos Estados Unidos e em outros países aí pelo mundo. É até interessante você comentar sobre esse desenvolvimento local, né? Usualmente as pessoas tendem a achar que, digamos, a inovação, o desenvolvimento nacional está muito vinculado a grandes centros, grandes polos. Então, no caso brasileiro, por exemplo, estaria falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Mas há muitos NITs muito ativos em todo o Brasil, né? Espalhados por todo o país. E, basicamente, esses NITs espalhados pelo país de forma geral acabam fomentando o desenvolvimento e a inovação também localizada, certo? Conta um pouquinho sobre essa experiência que você tem de relação com NITs no Brasil como um todo. Eu conheço alguns NITs, né? Depois que eu entendi o que era. Eu fui correr atrás da minha base também, eu formei na Universidade Federal de Viçosa e fui lá visitar o NIT da universidade, que é bem atuante. Então a gente está falando de uma cidade com aproximadamente 60 mil, 70 mil habitantes, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, né, para quem não conhece, a aproximadamente 290 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade polo? Não. É um grande centro urbano? Não. Mas tem um NIT. Tem uma grande universidade e tem um NIT, que é o segundo NIT mais importante do estado de Minas Gerais. Então, olha que interessante, né? É dali que sai um bocado de pesquisa, por exemplo, de cultivar de cana-de-açúcar. Que às vezes a gente pensa também, né? O NIT é patente, marca, mais patente que marca. Não, tem cultivar. Tem outros tipos de propriedade intelectual, tem know-how, tem interação de desenvolvimento, por exemplo, da universidade com a Embrapa, da universidade com o agronegócio. A gente vai para Lavras, a gente tem a mesma coisa, para Juiz de Fora, a gente vai em Uberlândia, e aí vamos sair da esfera de Minas, senão a pessoa fala, as pessoas falam de Minas. Aí a gente tem dois grandes NITs em São Paulo, por exemplo, a Alspin, da USP, e a Inova da Unicamp. Mas são grandes, mas tem o NIT lá também, lá em Sorocaba, por exemplo, vinculado à Universidade do Estado. Aí vamos descer, vamos para o Sul. Mas o Sul você vai falar do NIT da Federal de Santa Catarina,
vai falar do NIT da Federal, da Universidade Federal do Paraná. Não, mas a gente pode falar o NIT de Pelotas. A gente pode falar do NIT da Estadual em Londrina. A gente está saindo dos centros. Então, a importância do NIT é exatamente nesse transbordamento tecnológico, nessa influência tecnológica, não só de proteção, mas da inovação, para as coisas fluírem juntas. Então não importa, se a gente bater lá na porta do Acre, né, a gente sai daqui, vai ter um lá. Nos institutos federais, os NITs estão nos institutos federais, que já são menores, focados mais em tecnologia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns NITs, principalmente em Minas Gerais, por conta de um trabalho que eu fiz. E você vê, primeiro, a alegria do pessoal de trabalhar lá, a defesa, né? E depois, o quanto é rico você estar ali dentro, você ter conexão com o que está ali no topo do desenvolvimento tecnológico. A gente pode falar aqui em BH da CTIT, da UFMG, que apoiou e apoia muito o MG Grafeno, que basicamente é um instituto de pesquisa e aplicação de grafeno. O CT Vacinas, tão comentado na pandemia. O CT Vacinas desenvolveu a vacina. Quem que a gente acha que está ali suportando a proteção? O NIT. Ou seja, na prática, no dia a dia, a sociedade lida com uma série de coisas, consome uma série de produtos que tem uma relação íntima, direta com algo que foi criado na universidade, algo que foi criado na academia, que foi transformado em alguma coisa mais palpável através do apoio de um NIT, certo? Exatamente. E aí vamos dar 3 exemplos aqui. O nome já está bem difundido, 2, os nomes já estão bem difundidos, não tem problema nenhum a gente falar. O terceiro nem tanto, mas a gente comenta. A gente pode começar falando do Captopril. Nasceu de uma pesquisa dentro do UFMG. Passou pela mão do NIT. A gente pode falar do Vonal Flash, que já rendeu milhões de reais de royalties para a USP. Mas quem que gerenciou toda essa parte? Quem conversou com a empresa que hoje explora esse desenvolvimento? A USP, o NIT da USP. E assim foi com a Unicamp. E assim foi novamente com a UFMG, quando, além da proteção, apoiou o professor e inventor na concepção de vamos dizer assim, de uma solução para que as madeixas voltem a crescer ou não caiam, né? Que é um composto ali biotecnológico, diferente do que existia no mercado. Hoje isso é explorado, comercializado também, rende royalties para a universidade do estado, né? Então é uma maneira da universidade gerar receita em cima das suas pesquisas. Aqui, então, na UFMG, que está no quintal de casa nosso, né, a gente consegue dar mais exemplos, mas a gente sabe, se a gente começar a percorrer o Brasil, tem desde licença de software até algumas utilizações de tecnologias voltadas à refrigeração. Então a gente tem até um cliente, não vamos falar o nome do cliente, mas ele tem uma parceria com uma universidade federal e alguns desenvolvimentos ou foram em conjunto ou ela foi a pessoa que tem o licenciamento. Ela bateu na porta da universidade e falou: gostei do que você tem, licencia para mim. Quem faz essa conexão? O NIT. Então, a importância é extrema, né? Você citou, quando a gente estava falando em outro episódio do podcast, sobre agentes escritórios, né, de direito em PI, que basicamente eles têm um papel fundamental apoiando empresas, por exemplo, inventores, pessoas físicas, jurídicas, não importa, a fazer essa tramitação, seja estratégica, seja operacional, daquilo que a pessoa está desenvolvendo, para se tornar de fato um ativo protegido. E você citou também para a gente que na prática o NIT também tem essa função.
né, escritorial, digamos assim. Aí como é que o iLoop consegue colaborar com o NITS nessa gestão do dia a dia da PI dentro dos ambientes acadêmicos? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque o iLoop ele vem se transformando ao longo do tempo. E hoje a gente pode falar que o iLoop ele é feito para pessoas que trabalham com propriedade intelectual, por pessoas que trabalham com propriedade intelectual e que muitas delas passaram por NITS. Então, a gente auxilia o NIT na questão da gestão estratégica da propriedade. Então, o NIT, além da questão de prazos, protocolos, despachos que ele precisa saber com antecedência, porque a gente sabe que o processo de pagamento dentro de uma instituição, geralmente a maioria dos NITs estão em instituições públicas, ele demora a acontecer, tem que ser provisionado, tem uma série de etapas a serem feitas. Então a gente auxilia nisso, a gente consegue ajudar a questão de projeção de orçamento em cima de pagamento de taxa oficial. Então o nosso software ele auxilia na confecção, né, na parte ali de elaboração desse orçamento. Conseguimos também fazer um contraponto de orçado e realizado. Então os NITs conseguem ali colocar o quanto que eles pagaram de tramitação de taxa ou de outras coisas que tiveram e verificar ali no final do ano, opa, e aí, gastei mais ou menos, vou precisar de mais ou menos recursos no próximo ano. Conseguem também fazer a gestão das atividades internas no NIT. Porque às vezes para um escritório é até mais tranquilo, às vezes usa essa ferramenta dentro do nosso software, ou às vezes resolve de uma outra maneira. Mas o NIT geralmente, ele vai usar mais isso, porque ele vai distribuir. Aí a gente tem um outro problema nos NITs que a gente pode conversar, que é a questão de ter, às vezes, muitos bolsistas, então você tem uma rotatividade maior, então você tem que segurar isso em algum lugar. Aonde? Pô, o iLoop é o lugar ideal. Se você tem ali o controle do fluxo, da atividade, o que tem que ser feito, se tem que conversar com algum professor ou não. E aí eu já vou lançar então, Leandro, eu sou meio doido com essas coisas, né? Mas em breve, no iLoop, um módulo exclusivo para projetos antes de serem protegidos. Então, logo, não só os NITs, mas várias empresas vão poder acessar um módulo que, pegando o NIT, o pesquisador fez a comunicação de invenção, o NIT vai poder ir lá, cadastrar essa comunicação de invenção e depois acompanhar se ela virou ou não uma propriedade. E um lançamento já feito, aí, para a galera de NIT que está nos escutando, a gente já tem um módulo, né, básico com registro de o que foi licenciado para quem foi licenciado para a gestão. Ou seja, a gente consegue colaborar desde digamos, servindo como um espaço, um ambiente de centralização da documentação, de todo o fluxo de processo, orçamento, etc., mas também a gente consegue agregar, dentro dessa lógica, um pouco de avaliação estratégica, uma perspectiva mais tática para o próprio NIT, para que ele consiga usar a informação que está lá contida no iLoop de forma mais inteligente, né, no seu dia a dia. Você falou a palavra-chave, inteligência. A gente quer que o NIT pense estrategicamente. Claro, vai ter a parte operacional. Mas o NIT pensando estrategicamente, sabendo o impacto do desenvolvimento da tecnologia, para quem foi, quanto que está recebendo isso em troca, se isso está gerando valor de alguma maneira, no iLoop ele consegue ter essa visão. Então ele consegue realmente fazer uma gestão estratégica. Muito obrigado pela participação. Te convido todo mundo a visitar lá www.iloop.com.br, em especial o pessoal de NITs, para conhecer um pouco mais do que é o iLoop, como é que a gente pode ajudar, né, esses grandes núcleos no Brasil inteiro a desenvolver a propriedade intelectual nacional. Você tem alguma dica, alguma frase final aí para essa galera? Bom, o que eu gosto sempre de dizer para os meus amigos que trabalham no NIT, né? Comecem
a gerenciar de forma estratégica o que vocês têm na mão. Porque assim vocês vão potencializar ainda mais o valor do desenvolvimento tecnológico gerado na bancada. Muito bem. Rafa, obrigado. Eu que agradeço, Leandro.